do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem para a honra e glória de Jesus. E estamos rompendo em fé, porque o justo viverá pela fé. Orem pela minha vida. Orem sempre pela minha vida. O encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos ver juntos João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Amém? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Acabamos de ler aqui João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Quando um mestre em Israel, o Nicodemos, ele veio encontrar com Jesus Cristo à noite. E aí, Nicodemos começa ali a conversar com o nosso Senhor Jesus. Nicodemos, ele fala com o Senhor Jesus assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Glória a Deus, aleluias. Somente há um Senhor, o Deus Criador, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Deus Uno, o Deus Trino. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor nos criou. Primeiro foi formado o homem do pó da terra. O Senhor soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem foi chamado de Adão. O Senhor criou os animais domésticos, os animais selvagens, e Adão deu nome a todos os animais. Deus viu que tudo que ele criou é bom. Tudo que ele criou é bom. Uma coisa Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem permanecesse e estivesse só. Façamos para ele uma auxiliadora idônea. Então o Senhor fez Adão dormir no sono profundo, tirou uma das costelas, fechou o local com carne e criou a mulher. Adão deu o nome da mulher de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Antes do Senhor criar o homem, o Senhor falou assim, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, naquele paraíso, no jardim do Éden, Satanás entra na serpente, engana Eva. Adão desobedece o Senhor comendo, né? Os dois comeram o fruto, mas Deus deu a ordem para Adão, né? Para Eva também, mas quem Deus falou diretamente com Adão. Os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram o Senhor, o pecado entrou no mundo, e o salário do pecado é a morte. E a morte, ela entrou no mundo também. E aí, depois que o pecado entrou, teve a separação entre Deus, o homem, e a natureza que ele criou. Em Adão nós morremos, porque Adão estava representando toda a raça humana. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia fala que a natureza ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam manifestos. Em Adão nós morremos, mas por meio de Jesus Cristo, por meio do Senhor Jesus, nós temos a vida novamente. Nós temos a vida espiritual novamente. Pois por meio de Jesus Cristo, pela fé no Filho de Deus, Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Jesus ele fala, lá em João 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Muitos conhecem muito a palavra do Senhor. Temos que conhecer mesmo, né? Temos que ser nem povo de Bereia, né? Examinar, estudar as escrituras sagradas. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo pregava e que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois eles estudavam, examinavam com cuidado, com zelo, com carinho as escrituras sagradas, para ver, para saber se o que o apóstolo Paulo estava ensinando estava de acordo com a escritura. A letra mata, mas o Espírito vivifica, vivifica. O Espírito traz vida. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, que nos ensina muitas coisas. Muitos, infelizmente, só têm a letra, mas não têm o Espírito. Nós temos que ter o Espírito de Deus. Porque Jesus ele fala com Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Nós temos que pedir o Senhor para que Ele nos dê sabedoria, que Deus venha nos dar sabedoria, que Deus venha nos dar entendimento, discernimento da palavra dEle, que Deus venha nos dar entendimento, discernimento do mundo espiritual. Jesus ele fala, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Nós temos que crer no Filho de Deus. A Bíblia fala, né? Adão estava ali representando a humanidade. Todos pecaram, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, né? Ao mesmo tempo que nós santificamos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Quando ali os nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram o Senhor e o pecado entrou no mundo pela desobediência, a Bíblia fala nem que teve a separação entre Deus e o homem e o mundo que Ele nos criou. Quando Jesus voltar, a segunda vinda de Jesus, Ele restaurará todas as coisas. Haverá novos céus, haverá nova terra, uma nova Jerusalém que descerá do alto. Nós somos reconciliados com Deus somente por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer salvação somente para os que creem nele. Somente para os que creem.
Deus, ele deu o livre-arbítrio para nós fazermos nossas escolhas. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. O que o homem semear, aquele que semear pela carne, colherá a destruição. Mas aqueles que semearem pelo Espírito colherão a vida eterna. De Deus ninguém zomba. Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus, ele não criou o inferno para os seres humanos. Alguns escolhem para lá. A porta que leva à salvação é estreita, mas a porta que leva à perdição é larga e muitos, infelizmente, entram por ela. A porta estreita é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a única verdade de Deus. Jesus é a única verdade que Deus estabeleceu e é o único caminho que Deus nos deixou para sermos salvos. Respondeu Jesus, tem lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós somos destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com o Criador novamente, com Deus novamente, por meio de Jesus. Somente o Filho de Deus, somente Jesus Cristo, pela fé nele, nós temos a reconciliação com Deus Criador. A condenação é eterna porque nós pecamos contra o Deus eterno. Nós pecamos contra o Deus eterno. Por isso a condenação é eterna. A porta estreita é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, o único caminho que leva a Deus. A Bíblia fala que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Escrituras, escreveram a palavra de Deus. E quem crê de fato na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, sabe que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus Cristo. É para quem crê de fato na Bíblia. É para quem crê de fato que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluias. Em João 14,15, Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para ter perdão, tem que ter arrependimento. Arrependimento é eu e você examinarmos as nossas vidas e confessar os nossos pecados a Deus. E nos voltarmos para Ele, mediante o único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo. E passar a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Quando vem as consequências, porque as consequências vêm uma hora ou outra. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Muitos falam: eu estou arrependido. Mas é porque está colhendo o fruto das consequências das escolhas que fez no passado. E volta a fazer novamente. Não é arrependimento, é remorso, porque veio as consequências. O verdadeiro arrependimento é de fato reconhecermos nossos pecados, confessando os nossos pecados a Deus. É confessando, é crendo somente em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. É abandonando o pecado, a maldade, a iniquidade. É passando a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Vocês podem perguntar: como viver para agradar ao Senhor Jesus? Conhecendo Ele, através de estudarmos a Bíblia. A porta larga que leva à perdição é a corrupção, a imoralidade sexual, a mentira, o adultério, assassinatos, os roubos, as feitiçarias, derramamento de sangue. É tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. A Bíblia fala para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não vai mentir uns aos outros. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E aqueles que falam mentira, aqueles que praticam a mentira, são filhos do diabo. O mundo fala uma grande mentira. O mundo fala que todos são filhos de Deus. Não. Todos nós somos criaturas. Fomos feitos pelo Senhor. A partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos no Senhor Jesus, aí nós passamos sim nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele nos deu o poder
de nos tornarmos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia fala que Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Que nós possamos entrar pela porta estreita, pelo único caminho que Ele deixou, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus quer arrependimento. Deus quer uma mudança de vida. Deus quer que eu e você venhamos nós chegarmos a Ele com o coração contrito, com o coração sincero, pois um coração sincero diante do Senhor, diante do Criador, não será desprezado. O único caminho que Ele deixou para sermos perdoados por Ele, para sermos justificados diante dEle, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? É arrependimento, é crer no Senhor, é conhecer a Bíblia, é conhecer as Escrituras e passar a viver uma vida que glorifica o nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluias.